Meu Deus, não fazem isso. Realmente, é imoral, né? Isso é imoral. E o que acontece? Na história de um país existem estágios ou momentos da história que as pessoas se distinguem pela sabedoria, que eu chamei saber fazer a leitura dos sinais dos tempos. Portanto, aquilo que nós esperamos no contexto africano de um mais velho é o conhecimento da realidade e, em função dessa experiência, é saber fazer a leitura dos chamados sinais dos tempos. Porque os tempos falam, os tempos sugerem, os tempos indicam aquilo que é certo. Neste momento, o ambiente social cobra justiça, o ambiente social cobra verdade, o ambiente social cobra relevância, o ambiente social cobra das pessoas, dos dirigentes, significância. Em italiano, eu ainda não consegui encontrar a tradução dessa palavra, existe uma palavra em italiano que se chama autorevole, essere autorevole, e a tradução em português deve ser tipo ser uma autoridade moral, ok? Ser uma autoridade moral, credível. E o grande problema que o nosso país hoje tem é que estamos a desconstruir a nação porque aquelas pessoas que deveriam representar a credibilidade, deveriam representar a sabedoria, deveriam representar o equilíbrio, não o apresentam. E então, é assim que você tem uma crise de direção na nação. Por exemplo, esse problema que traz o Manuel José do Caolo, não é isso? É uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Portanto, eu não sou jurista, e não se deve manter preso uma pessoa preventivamente por mais de 3 meses. 5 meses. Mais não, mas o Caolo já está assim mais de 5 meses. 5 meses. Ele foi detido em julho. Julho. Sim. É isso que está a dizer, parece-me que a 5 meses. lei sugere 3 meses, o máximo. E então, e depois trata-se de um personagem público. O Caolo é uma pessoa conhecida, isso é uma pessoa conhecida. E, portanto, eu acredito que é verdade que a lei é representada por uma figura cega, mas é preciso que as pessoas não sejam cegas. Isso quer dizer que, e eu aqui nas minhas notas, um dos pontos que eu trazia do meu ponto prévio era o papel dos deputados. Numa democracia, existem pilares que devem funcionar. Um dos pilares que deve funcionar de forma independente e bem é o pilar da justiça. E no nosso país ele não está a funcionar. Outro pilar que deveria funcionar também é o pilar do poder legislativo, os deputados. Os deputados de Angola hoje, nós dissemos que são completamente inúteis, poucas pessoas vão refilar. Quer dizer, porque os nossos deputados não são significativos, não são relevantes e não se entende qual é o papel deles. Então, aqui, portanto, nós temos o executivo, o judiciário e o legislativo irrelevantes. Portanto, quando a pergunta da questão da moral, a moralidade é esse o problema. Mas, Frei, aqui nós estaremos também diante de uma estrutura que acabou de um Estado que acabou por engolir outros poderes. Em Angola só existe um único poder e os outros acabam por ser subalternizados. Isso é como a virtude, os vícios. Então, quando um poder tenta assambarcar os outros, em vez dele ter poder efetivamente, porque nós quando falamos aqui de poder numa nação, é o poder moral, o poder de inspirar, ele próprio torna-se também fraco, porque é insignificante, é confusão. Porque, por exemplo, se você fala com o Manuel José, né? Se vamos falar do Manuel José, você vai dizer, mas Manuel José é isto, tem uma identidade.
Não estamos a dizer que agrada ou desagrada. Mas você consegue reconhecer o Manuel José, claro. Ele não é, ou não se confunde, não é peixe e não é carne. O Manuel José ou é peixe ou é carne. Tá bem? Isto dá força. Okay? E o que dá força a um poder, efetivamente, é quando ele é significativo e é significante. Okay? E de resto é uma imposição ditatorial que significa fraqueza. Pode até matar, pode até destruir, mas é um poder fraco. Porque não é relevante, não tem peso na história. Depois vai para o lixo da história. Okay? Esses são personagens que depois vão para o lixo da história. Porque a história também tem reservatório para pôr lixo. Não sei se consigo responder isto. Estamos sim. Já estamos a perceber. Na política, a política efetiva é um trabalho à sociedade e, portanto, ele se alinha no caminho da moralidade e da ética, primariamente. Quer dizer, a ética e a moral devem anteceder, devem guiar os passos da política. De outra forma, você não está a fazer política, está a fazer trabalho de facção, porque o partido é preciso respeitar a expressão partido político, porque política é serviço, e você fica a fazer trabalho de facção como, vamos dizer, que fosse um grupo delinquente que só está focado naquele comportamento do grupo e não está interessado no bem comum. Porque política é trabalhar para o bem comum, é moralidade, é ética. É aí que a autoridade tira força. É aí que a autoridade se torna relevante e fica na história como uma coisa importante, forte. Porque senão, se você espera que morra, desapareça e vai para o lixo da história. Muito obrigado, Frei Enga. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,